Vou apresentar agora o primeiro palestrante. Ele está ansioso. O professor Miguel, quando chegou aqui para colocar o pendrive, perguntou quais eram as condições aqui para apresentar. Eu falei, mas como? Se você é professor mesmo, basta lhe dar um giz. O verdadeiro professor é aquele que dá um giz, com o gogó ele faz tudo. E o Miguel certamente é um professor que se resolveria apenas com um giz. Mas hoje nós temos que usar a tecnologia, né, Miguel? Bom, o nosso trabalho de hoje terá os palestrantes, professores, doutores, Miguel César Santoro e Débora Prete Roncone, aqui do Departamento de Engenharia de Produção. Vou apresentar inicialmente o professor Miguel. O professor Miguel é graduado em Engenharia de Produção. Ele tem mestrado e doutorado, mestrado em Engenharia de Produção, doutorado em Engenharia pela Universidade de São Paulo. É atualmente professor sênior da Universidade de São Paulo. Tem experiência acadêmica e prática na área de Engenharia de Produção, atuando principalmente em planejamento e programação da produção e estoques, logística e sistema de informações industriais. Miguel, muita satisfação nossa recebê-lo aqui, fique à vontade. Cada apresentador tem 30 minutos e depois nós vamos fazer um debate, ok? Vamos só tentar encaixar aqui. Bom dia. Eu queria... Está dando para ouvir? Tá. Inicialmente, agradecer o convite para essa exposição. Agradecer, logicamente, meu parceiro no artigo, né? E eu vou começar colocando assim o meu perfil, para ficar mais claro como é que saiu o artigo, apesar do meu perfil. Aqui. É assim, eu sou engenheiro de produção da Poli, infelizmente há muito tempo atrás, formado. Há muito tempo atrás, né? Tenho 47 anos aqui na engenharia de produção e atualmente sou engenheiro sênior da USP. Quando a gente se aposenta, a USP permite que a gente volte, agora dão um nome elegante, professor sênior, antigamente não tinha isso, né? E você faz um projeto, aqui você vem aqui, né? O que você vai ficar fazendo aqui? Apesar de não ter salário, você tem que justificar por algum motivo que você fica, né? E eu tenho um projeto para pesquisa. Fiz um projeto que eu quero pesquisar. Por quê, né? Eu, como professor, você trabalha em ensino, graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, cursos e consultoria. E nesses 45 anos que eu fiquei aqui, eu dei bastante curso de pós-graduação, trabalhei com cursos de pós-graduação, dei cursos de extensão e trabalhei em consultoria. Eu sempre trabalhei em consultoria. Eu fui tempo integral no começo da minha vida acadêmica, passei tempo parcial, depois de muito tempo voltei para tempo integral. Mas eu continuamente tenho, apesar do tempo limitado, um trabalho de consultoria, né, na área. A minha área de consultoria é planejamento e programação da produção, estoques e logística. E áreas de pesquisa, que eu estou entrando agora, corte, empacotamento e programação, né? Content Packing and Schedule. E eu trabalho com modelagem quantitativa, né? Particularmente pesquisa operacional. Eu não sou pesquisador, eu faço questão de deixar bem claro isso, eu não tenho perfil de pesquisador, eu sou um engenheiro de produção, gosto muito da atividade com engenheiro de produção, mas não sou pesquisador. Eu nunca tive um projeto em organismo de pesquisa. Certo? E não tenho perfil. Eu entendo que o pesquisador tem que ter um perfil diferente do meu, né? Assim. Aliás, eu não sei nem porque eu estou aqui. mas é essa a minha característica. A minha área de atuação, né, é cadeia de suprimentos, né? Eu mexo suprimento, produção e distribuição. Trabalho nos níveis de estratégico, tático e operacional, né? Aqui é de projeto de sistemas logísticos, né?
planejamento e parte de programação mesmo. E trabalho com modelos, né? Otimizantes, heurísticos e empíricos. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, né? Eu trabalhei bastante na área de produção, nível tático operacional, planejamento e programação, na área de suprimentos, gestão de estoques, né? E trabalhei com todos esses modelos aqui, inclusive empírico. A gente usa muito em consultoria. Vou falar sobre artigo, mas a primeira confusão que às vezes as pessoas fazem é confusão entre o que é um artigo, o que é uma dissertação, o que é uma tese, né? Então, meus orientados não gostam muito quando eu falo, mas quando eles entram aqui, atualmente eu só estou orientando o mestrado, né? Eu digo para eles, exagerando um pouquinho, que a dissertação que eles fazem é praticamente irrelevante no programa de mestrado. Hoje, o indivíduo entra aqui, ele deveria entrar para escrever um artigo de nível, né? A dissertação é uma consequência. Se você escrever um artigo numa revista qualificada, a dissertação é só encher linguiça para dar um número de páginas não muito pequeno. É a mesma coisa, eu acho que a tese, né, seria mais sofisticada. Isso é uma visão minha, eu vou falar um monte de besteiras aí, mas me convidaram para ciência. Também faz muita confusão entre artigo e trabalho de consultoria ou trabalho numa empresa, né? Existe uma diferença enorme, né? Um trabalho de consultoria, quando ele dá certo, ele é aplaudido. Ninguém pergunta o método que você usou para resolver. Ele precisa funcionar, né? É irrelevante o método, quase. Um trabalho de pesquisa, o método é mais importante que o resultado. Se você fizer um método correto, o resultado não der aquele que você esperou, paciência. Isso vale como um trabalho científico, né? Então, as pessoas às vezes entram aqui procurando o assunto, etc., e se focam num trabalho que eles fizeram numa empresa, não significa que aquilo vai gerar uma dissertação ou tese facilmente, né? O trabalho é muito duro, mesmo que o trabalho tenha sido excelente e com bons resultados, né? Eu vou colocar aqui as etapas que eu acho que a gente passa para escrever um artigo e vou dizer quais são as expectativas que uma revista qualificada tem dessas etapas, né? Então, primeiro, você tem que ter um problema para atacar, né? Aí faz-se uma revisão bibliográfica e um modelo conceitual. É difícil separar, isso não é uma cadeia sequencial obrigatoriamente, né? Um modelo conceitual, aí você faz um modelo científico, um procedimento experimental, elabora o texto e submete. Como eu trabalhei na área de modelagem quantitativa, né, eu vou falar um pouquinho mais disso que eu entendo, né? Mas isso vale também para trabalho da área qualitativa. Então, o que é uma revista qualificada espera do problema? Que seja um problema difícil. Você não vai lá ver como é que eu jogo da velha, como é que eu ganho jogo da velha, né? Tem que ser um problema complicado. A revisão bibliográfica, eles são muito exigentes, precisa ser completa. Eu vou falar sobre todos esses tópicos aí na frente, né? Então, exige que ela seja completa. O modelo conceitual, inédito, preferencialmente. Uma dissertação, você não precisa fazer uma coisa inédita. A aplicação pode ser inédita, né? Mas, numa revista, em geral, eles querem que tenha algum ineditismo naquilo que você está fazendo. O modelo científico sofisticado, normalmente é cobrado, uma coisa sofisticada. O procedimento experimental suficiente, eu vou comentar isso, né? Você precisa fazer uma coisa que tenha generalização, a palavra que se usa é robustez, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor. Elaboração de texto sem falhas, que é uma coisa difícil, vou comentar também aí para frente. E depois você tem que submeter num journal adequado para aquilo que você está escrevendo. Então, eu vou passar por isso e vou falar alguma coisa do que eu acho e como é que a gente escapou desse caminho aí. Então, o problema, né? As pessoas, quando entram para fazer uma dissertação ou tese, muitas vezes vêm perdidas sobre o que fazer, né? E como é que a gente acha o que fazer, né? Primeira coisa é o orientador, mais um grupo de pesquisa, né? Se ele
tem um orientador pesquisador, não é meu caso, mas ele vai encontrar um monte de problemas que estão sendo pesquisados, provavelmente, para ele poder localizar o dele, né? Segunda fonte é disciplina e livros textos. Eu dou uma disciplina de programação da produção aqui, e durante a disciplina eu procuro abrir, né, mostrar que a área tem muita coisa a ser pesquisada, e quem quiser olhar com atenção, acha um monte de temas lá para investir, né, para pesquisar. E livros textos. Algumas vezes o indivíduo vem com interesse já existente, eu trabalho numa empresa, fiz esse projeto, e quero aprender mais, eu quero fazer disso uma pesquisa. Ou então, experiência ou contato com o mundo real, né? O que eu aconselho sempre meus orientados é que eles sejam rápidos na escolha. É melhor escolher um tema que seja mudado depois que você ficar perdido. Porque um mestrado hoje, você fica 1 ano fazendo disciplinas, né? Se você esperar passar 1 ano, aí vai descobrir qual o problema que você quer e começa a pesquisar, pode ser que o tempo não dê, né? Uma coisa que eu sempre lembro para os meus alunos é que o tempo passa. É uma coisa triste, mas passa, né? Então a gente precisa ser rápido. Então é melhor que você escolher um tema que sujeita à mudança do que você ficar perdido, né? Como é que foi o tema do artigo que eu escrevi nasceu? Ele nasceu de um problema real de corte de chapas, numa coisa feita na Embraer. A Embraer, como vocês sabem, fabrica aviões, e os materiais usados na indústria aeronáutica são extremamente sofisticados e de qualidade. E se você olhar um avião, ele é um monte de chapa, né, dobrada e rebitada. Eles não usam solda, porque solda diminui a resistência dos materiais, então tem aquela montanha de arrebite, né? Essas chapas precisam ser cortadas para ser conformadas posteriormente, e o custo dessas placas é enorme, porque elas são muito caras pelos materiais, né? Então, eles precisam aproveitar bem as chapas. Mas, além de aproveitar bem as chapas, eles têm um problema de prazo, né? O atraso no avião é uma desgraça. Assim, não é uma coisa grave, é uma desgraça. Não pode atrasar. E um avião demora muito tempo a fazer. Então, não adianta eu fechar o prazo lá na frente. Eu preciso ir correndo e não deixando atrasar. Então, ao cortar esses elementos, né, eles têm datas para ficarem prontos para não atrasar o resto do processo. Então, eu tenho um problema de corte, aproveitamento de chapa e de prazo. E eu tenho um conflito, porque o jeito de eu cortar bem é esperar juntar um monte de peças e encaixar na chapa para a chapa ser bem aproveitada. Só que eu atraso. E se eu não quiser atrasar, eu não aproveito chapa e perco dinheiro na chapa, né? Então, esse problema é um problema que é conhecido como cut schedule, né? Programação de chapa. O artigo inicial deveria ser esse, né? Esse artigo foi feito agora, o ano passado, e está submetido, aguardando a boa vontade dos leitores, né? Que é o de corte e programação. Mas o de corte apareceu no meio desse caminho, né? Então, ele apareceu de um problema real, e problema complicado. Revisão bibliográfica, né? É um segundo passo que exige que você revisa o problema em modelos, né? É muito comum o indivíduo ir fazer a revisão bibliográfica, eu não vi ninguém que tratou desse problema, né? O editor não quer nem saber, né? Você não pode revisar só o problema, você tem que ver os métodos que são aplicados também, né? E você precisa, às vezes, esticar essa revisão. Por exemplo, no artigo que foi aprovado, a gente fez uma revisão, como eu estava usando modelo otimizantes ou modelo otimizantes. Aí vem o chato lá, você não... E os métodos heurísticos? Pô, eu não estou mexendo com isso, né? Modelos heurísticos. Mas nós tivemos que incluir na revisão bibliográfica que tinha heurística, só para satisfazer o revisor, né? Porque não estávamos trabalhando com aquilo. Mas tem que fazer, né? Então, não adianta você ficar fechadinho. Você tem que olhar o problema, os métodos, e extrapolar para além daquilo que você está fazendo, para alguém ler e focalizar e saber certinho onde é que você está mexendo, né? Tem bastante trabalho.
Então, tem que ter uma abrangência de problemas semelhantes, modelos semelhantes. É necessária atualização constante. Se você ficar um ano sem submeter, você tem que rever de novo, porque tem um monte de gente escrevendo, né? Tem um monte de gente nesse desespero, né, que muitos de vocês estão aqui, tem que fazer a dissertação pesquisando, pesquisando e publicando, né? Então, aparece coisa de repente, né? E, na minha opinião, esse passo é o que caracteriza melhor um pesquisador, né? O pesquisador faz isso com um prazer enorme, é natural para ele, né? Ele lê, vê o que está acontecendo na área dele, etc., né? E eu, felizmente, fui ajudado por alguém. Eu tenho o meu prazer mais em outra etapa, não nessa, né? Então, o pesquisador, ele lê com prazer para aprender, para saber o que está sendo feito, para descobrir um buraquinho, né, naquela área de pesquisa, e aqui eu posso fazer alguma coisa nova, né? A importância de trabalho em equipe, esse artigo foi escrito com mais de uma pessoa, e essa parte caiu bastante pesadamente no meu sócio, né? O terceiro ponto é o modelo conceitual. Eu queria falar um pouquinho sobre o que eu entendo por modelo, que eu acho que às vezes essa noção não é muito clara, né? Então, imagina que eu tenho um problema real, né, que vai ser tratado no nível de detalhe e tem algum objetivo. E eu quero achar uma solução, né? Tomar uma decisão em cima desse problema. Para tomar a decisão, a gente constrói um modelo. A gente usa modelo mais comumente do que a gente pensa, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, porque a gente usa o mesmo modelo de linguagem. Eventualmente, não estão entendendo né, o conteúdo que eu estou tentando passar. Mas a língua vocês aprendem, nós temos o mesmo modelo de linguagem. Se eu falar chinês aqui, pouca gente, né, entenderia. Então, a gente trabalha em cima de modelos, né? Então, dado um problema real e uma decisão que eu quero tomar, eu posso escolher mais do que um modelo, né? E, consequentemente, eu posso ter decisões diferentes, né? A gente diz que o modelo é otimizante quando a solução do modelo ele tem um método que permita que a decisão seja ótima, a melhor possível para o modelo. Ela pode ser uma porcaria para a realidade. Ela é ótima para o modelo. A gente tem que achar que o ótimo é ótimo para a realidade. Não, ótimo modelo. Eu não consigo achar outra melhor, né? A gente diz que o modelo é heurístico quando eu tomo a decisão que eu acredito que seja boa, mas eu não posso ter garantia que não tenha uma solução melhor. Pode vir o chato pegar a minha decisão, se você mudar isso aqui melhora. Certo? Eu trabalhei com uma base heurística. De qualquer forma, eu estou analisando as soluções em cima do modelo, não em cima da realidade. Para eu construir um modelo, eu preciso fazer hipóteses e informações sobre a realidade para que eu acredite que ele vai me dar uma boa solução, né? Se eu estou usando programação linear, eu estou acreditando que existe linearidade nas coisas, né? Se eu duplicar as quantidades, eu duplico os custos, por exemplo, né? Isso é uma hipótese que eu estou fazendo, pode não ser verdade, né? Então, qual é o problema que a gente tem normalmente? Porque na escola, o que a escola normalmente ensina? Ela dá um modelo, olha como acha a decisão, certo? Isso é o que a gente aprende em escola. Aí você vai trabalhar e vem um chato de um chefe, olha um problema, acha um modelo. Então, eu não fui treinado para isso. Então, e é isso que a gente tem que fazer, né? Aprender a modelar, né? Então, quando você vai ter um problema, vai achar um modelo conceitual para você trabalhar no artigo, né? Você tem que resolver esse problema do modelo, né? E, no caso do nosso artigo, eu tinha opções de modelos otimizantes, heurísticos. Basicamente, os modelos heurísticos têm dois tipos, de passo único e busca, ou melhoria. Então, a gente precisa aprender a fazer isso daí, né? Como é que eu construo o modelo conceitual? Eu preciso, primeiro, conhecer os modelos. Se eu não conhecer o modelo, eu não sei nem que eu posso resolver aquele problema para aquele modelo. Então, eu tenho que estudar os modelos disponíveis para resolver aquele tipo de problema, né? Segundo, eu preciso ter experiência com modelagem, eu preciso estar treinado
a pegar um modelo real e adequar um modelo para resolver aquilo. Isso não é fácil, mas é necessário. É o que a gente faz em consultoria quando você tenta fazer coisa bem feita, né? Treinar a criar um modelo. E terceiro, você precisa ter criatividade, né? Porque é comum você precisar criar uma coisa nova para resolver os problemas que tem na frente, né? Eu acho que essa palavrinha aqui, que está pequenininha aqui, é uma coisa de uma importância brutal. Eu tive a felicidade de, ao entrar na escola, ter um professor que era apaixonado por criatividade. Tive a felicidade de estudar um pouquinho criatividade, ter a felicidade maior ainda de aplicar, né, criatividade, e a felicidade maior ainda de incorporar a forma de tratar criativamente os problemas dentro da gente, né? Você se comporta de um jeito diferente à frente do problema quando você treina a criatividade do que não, né? Então, eu eu tenho paixão por essa parte de modelagem conceitual e faço isso com o maior prazer possível, né? O que aconteceu no problema particular é que a gente criou um modelo que matematicamente tem Mixed Integer Linear Program, programação linear inteira mista, otimizante para empacotamento de figuras irregulares. É uma coisa que tem poucos modelos, né? É um tema bastante complicado. A gente conseguiu criar um modelo conceitual para isso. Para a sorte de vocês, eu não vou falar sobre o modelo, que ele é chato. Mas quem quiser, atuar às ordens para estudar. Bom, você fez um modelo conceitual, você precisa fazer um modelo científico, né? Aquilo precisa funcionar, digamos assim, né? Precisa funcionar. Então, você tem que ter um treino em modelagem científica, no caso, modelagem quantitativa, e treino em métodos, software e aplicativos, no caso, né? Então, como a gente construiu um modelo de programação linear inteira mista, você precisa conhecer um software que resolve soluções de programação inteira mista, certo? Os softwares, eles às vezes são desagradáveis para você trabalhar com ele, né? A gente usou o Cplex. Cplex na minha opinião, né? Eu posso estar errado, é o melhor software de programação matemática que eu conheço. Ele tem sido atualizado, tem se tornado cada vez mais eficiente e funciona para problemas pesados, né? Então, eu tive que aprender a usar o Cplex. O Cplex, você tem que entrar dados e aproveitar a saída de dados, né? Ele faz uma coisa, otimiza, mas você tem que saber entrar dados. Existe uma quantidade enorme de formas de se enfiar os dados no Cplex, né? Ele tem uma linguagem própria, que é o APL. Você pode entrar com linguagem C, pode entrar com software de entrada de dados, o Gambus, que é o mais usado aqui, etc., né? Como eu sou preguiçoso para isso, eu descobri que na versão de uns anos atrás, o Cplex ele podia ser um edin do Excel. Então, eu comecei a usar, devo ter sido meia dúzia no mundo que usava isso, né? Usado com o Cplex. Eu criava as tabelas de dados no Cplex e depois ele rodava e eu tirava. Tiraram esse edin, eu fiquei pelado da noite para o dia, a versão nova. Então, o que eu descobri também a duras penas, que o Cplex ele trabalha com o conceito de como se fosse uma tabela, né? Como o Excel. Então, você consegue criar a tabela no Excel, explicar para o Cplex, ele ler as tabelas, ele lê todos os dados de uma maneira super eficiente, né? Cospe arquivo texto e você lê. E eu também aprendi VBA, Visual Basic for Application, né? VBA for Excel. É a linguagem que eu sei. É uma linguagem bastante criticada. Alguns professores aqui não permitem que os alunos trabalhem Cplex. A professora que me segue é uma delas, com o VBA, né? Eles não gostam muito. Tem vários professores que não deixam os alunos usar VBA. A VBA é uma linguagem extremamente prática e eficiente.
Primeiro porque ela é prática. Todo mundo compra Excel, compra o VBA. Você não precisa comprar software algum. Segundo, se você souber programar, ela é super rápida. Se você não souber programar, é uma tartaruga. Mas se você souber trabalhar em memória, ela é extremamente rápida. Então, eu aprendi VBA, Excel e o CPREC juntos. Isso daqui eu consigo fazer a festa na modelagem científica. Quer dizer, eu crio o modelo matemático, eu sei criar as tabelas de dados, sei fazer o CPREC da tabela de dados, sei programar para ele resolver, e sei ler os dados de volta para o VBA e mexo os dados e coloco na forma que eu quero, né? Então, o indivíduo que vai trabalhar nessa área precisa escolher um software e ter essa facilidade, né? É comum os orientadores deixarem esse trabalho para os orientados. Eu, particularmente, eu gosto de fazer o mesmo, né? Por segurança. Eu morro de medo que eu passe uma coisa para alguém fazer e essa pessoa faz outra coisa, eu penso que está fazendo aquilo que eu queria, está fazendo outra coisa e não dá certo, né? Então, eu fico mais seguro, né, tendo o controle dessa etapa. Então, é isso o custo para mim de eu fazer essa parte de modelagem científica. Normalmente, a importância do trabalho em equipe, né? É difícil o indivíduo saber todas essas coisas bem, né? Então, alguns é mais forte nisso, mais forte no outro, você divide, né, essas tarefas e as coisas saem mais fáceis. Eu gosto muito dessa etapa também. Bom, aí vem o procedimento experimental. Muita gente pensa que eu crio um método, resolve um problema, esse método é bonitinho e está feita a dissertação, ou o artigo. É mentira, né? Porque quando você cria alguma coisa, essa coisa tem que ter uma outra coisa que é chamada robustez, né? O sistema que você criou tem que ser robusto. O que significa isso? Ele tem que funcionar com condições diferentes, né? Por exemplo, eu trabalho com programação da produção. Então, imagine que eu queira gerar uma sequência de ordens que minimize atraso, né? Então, não adianta eu pegar uma instância, um exemplo, rodar e falar, olha, minimizou atraso, né? Por quê? Porque se eu pegar essa instância e as datas forem frouxas, o software resolve assim, ó, pá, sai. Se eu pegar o meu problema e as datas forem muito apertadas, ele precisa se exercitar no combinatório para achar o ótimo. Pode demorar horas. É uma diferença brutal. E eu não posso fazer um método que só resolva instância do tipo outro, né? Se eu tiver muitas ordens, fica mais difícil resolver. Não adianta eu fazer uma coisa que resolva poucas ordens, precisa ter poucas e muitas, né? Enfim, né, eu preciso garantir que aquilo que eu estou entregando, ele seja robusto, ele trabalhe bem em condições de maior abrangência. E posso até detectar que, olha, nessa condição ele não é bom, mas nessa é bom. Então, eu vou correr mesmo, porque eu estou mole. Então, o procedimento experimental tem que garantir isso daí. Então, no nosso exemplo, a gente fez uma geração de instância. Eu fiz um programa em VBA que ele gera instâncias, né, com as várias características, e aí eu consigo demonstrar como funciona. Elaboração de texto, né? Então, aí é um inferno, né, essa parte. No mínimo, eu preciso obedecer ao padrão do journal, convém examinar artigos semelhantes publicados. Existe muito interesse em ter um revisor de texto nativo e técnico. Eu não sei se existe isso, né, mas eu estou correndo atrás há anos, né? Porque às vezes ele sabe inglês, mas não sabe nada de técnico, ou é técnico, sabe inglês. E, com certeza, um revisor do journal que você submeter dirá que seu texto está ruim. Isso é certeza. Pode revisar do jeito que você quiser, né? É inevitável essa revisão. Submissão. Você tem que achar um journal adequado, né, ou qualificado na área. Esse journal tem que trabalhar com temas e artigos iguais ou semelhantes. Abordagem às vezes você faz um trabalho mais teórico, mais prático. Os journals às vezes aceitam mais teóricos, mais práticos. Alguns aceitam coisas qualitativas, outros não.
e você olha os artigos mais aceitos, né? Como é que foi feito isso, né? Eu, na minha ignorância, eu acho que tem duas coisas que permitem avaliar um journal, né? Um deles é o Journal Impact Factor, que é o GIF, que é o fator de impacto. Então, todas as revistas qualificadas têm um fator de impacto que é medida, cuja nota é atribuída através de citações, né, entre eles, etc., e sai uma nota. Não interessa como saiu essa nota, que vale, essa nota pesa, né? Então, na minha área, eu procurei Engineering, Industrial, Operational Research e Management Science. Peguei todas as revistas que têm fator de impacto lá, limpei as que não interessam, porque tem revista sobre agricultura, sobre o que interessa, né? E gerei essa listinha. E na minha cabeça, pode não valer para qualquer um, uma revista que tem um fator de impacto acima de 1, para mim é qualificada, né? E nessa lista das revistas que poderiam me interessar, vai até 4. Onde eu gostaria de publicar? Aqui. Mas eu tenho essa listinha aí. Então, se eu tiver que publicar, eu vou olhar para essas revistas. Bom, mas tem o Qualis, né? O Qualis dá nota, A1, A2, B3, né? Lógico que isso é importante para o programa, mas eu não acredito que seja um medidor de qualidade adequado, né? Primeiro porque, se vocês abrirem o Qualis, né, engenharia 1 e 3, 3 é aqui da produção e 1 é engenharia de sistema logístico, que eu trabalho, você tem quase 700 revistas qualificadas entre A1, A2 e B1 e 1.200 aqui na engenharia 3. Se você fizer uma rapa nisso, vai sobrar um pouquinho de revistas adequadas, por exemplo, essa área, né? Muito pouco adequada. E essa nota A1, A2 e B1, ela segue uma série de critérios, né, que eu não entendo direito, inclusive quantitativo. Não pode ter uma proporção maior de A1 do que tanto, né, e assim por diante. E se o povo daqui, né, que trabalha nos programas de graduação, não escreve numa revista, ela não tem nem nota, certo? Independente da qualificação. Para vocês terem ideia, aqui estão as revistas que me interessam e aqui estão o Qualis daquelas que tem Qualis, né? Essa não tem Qualis, essa não tem Qualis, não tem essa aqui, tem A1, A2, né? E pode ter uma revista excelente, como essa daqui, que é um A2, que deveria ser A0, a rigor pela qualificação, né? Então, né, obrigado a seguir, eu olho o fator de impacto, escrevo lá. Se tem Qualis, se não tem Qualis, é secundário. Provavelmente, se você escreveu um artigo numa revista de fator de impacto alto, né, é possível que a CAPES considere ela com um peso adequado, né? Mas é uma geração de nota que não tem validade internacional, certo? Então, terminando, né? Que eu acho que vocês deveriam colocar na cabeça. Primeiro, você é capaz de ter um artigo aceito em uma revista qualificada, mesmo não sendo pesquisador. Se eu escrevi, qualquer um aqui pode escrever. Essa é a única vantagem da palestra hoje, né? Se ele fez, eu posso, né? A probabilidade de seu artigo ser aceito na primeira submissão é 0. Não é um evento impossível, mas é 0. Você vai levar a tijolada. Não se iluda, né? Tijolada pesada. Esse artigo que saiu na ANOR foi submetido ao EJOR, né, que é uma revista com um GIF maior, e um revisor detonou o artigo. Ele detonou, mas ele implantou. Ele implementou em programação matemática, resolveu, e falou depois na conclusão, olha, ele não resolve esse caso. Bom, resolve esse caso era uma hipótese que estava no artigo, né? Então, não descobri a prova, né? Mas ele deve ter gostado do modelo e achou uma pena para descer o porrete. Então, eu não desanimei, porque eu acreditava na qualidade do tema, etc., né?
Se eu estivesse desanimado, eu estaria no lixo o artigo. Quer dizer, não desanime, vocês vão levar tijolada. Não critique uma avaliação negativa sem muita análise, o revisor pode estar certo, ela pode ser útil para a edição. Você vai receber um monte de críticas e tenta aproveitar aquilo, se o artigo for negado, né? Mesmo que ele tenha sido negado, para melhorar o artigo e submeter novamente, né? E nunca desanime uma crítica negativa. Então, essa é a mensagem que eu queria passar de vocês. Só para, em um minuto, para dar a ideia do modelo, eu prometi não falar aqui, né? Mas essa área de packing, né, ela normalmente trabalha com o que eles chamam de regular packing, com retângulos, né? Eu tenho uma bobina e eu tenho que encaixar os retângulos para gastar o menor comprimento da bobina, né? E o que a gente fez foi estender o modelo para figuras irregulares. Então, por exemplo, tem essas figuras aqui, o modelo é capaz de reencaixar. Ou ele encaixa hexágono, octógono, figuras de 3 a 8 lados, ele consegue encaixar desde que tenha uma hipótese de paralelismo, né? Então, põe no modelo, ele roda, ele gera a figurinha. Essas figurinhas foram todas geradas com VBA. O VBA pega a saída do Cplex, arquivo texto, transforma numa tabela e eu desenho em shapes, né, do Excel, faço o desenho e fica a figurinha. Na nossa área, eu acho isso aí importante demais, porque se eu vou trabalhar com empacotamento, sai uma tabela com origem, com ordenada, eu não enxergo, não sei o que está acontecendo, né? Então, quando você desenha, você vê se está tendo lógica a solução do modelo, né? Dá trabalho, mas é interessante. Esse aqui é o modelo matemático, eu vou passar correndo. Então, eu espero que tenha servido para alguma coisa, mas eu queria parabenizar a comissão de pesquisa, porque acho que essa ideia é importante, né? Inclusive, é importante que apareçam pessoas com perfis diferentes, né, que tenham feito alguma coisa para vocês aproveitarem. Obrigado. Parabéns, Miguel, muito obrigado. Daqui a pouco o Miguel volta para a gente discutir com ele algumas questões que ele levantou aqui. Eu vou propor que todo o debate seja no final.